Nós já vínhamos comentando aqui no nosso programa, na nossa Roda da Fofoca, que a manhã da Rede Globo tinha ido para o saco, Como né? assim? Com a ausência primeiro da Fátima Bernardes e depois da Ana Maria Braga. São os dois programas que formam a manhã da Rede Globo de televisão. E, de repente, as duas apresentadoras, as duas titulares, se ausentaram. A Fátima primeiro, por conta da cirurgia no ombro, e a Ana, que foi vítima de uma queda dentro de casa. Só ontem, não é? Quase uma semana depois, se pronunciou em relação a isso, e a Fátima dizendo que só volta dia 15 de novembro, ou seja, só a semana que vem. E aí o que acontece, gente? A emissora começa a se preocupar com esse tipo de coisa, porque se vocês pensarem, né, focarem só na ausência, sem questionar os motivos, vocês vão ver que, de verdade, Fátima Bernardes, nossa, mas a gente sempre falou, é o desencontro, porque encontrar com a Fátima no ar era uma coisa mais difícil, né? Ela ficava menos tempo apresentando o programa do que de férias, na verdade. Era um período de férias atrás do outro, isso chegou a chamar a atenção. O caso da Ana, diferente. Ela tirou vários períodos, né, de ausência, mas por conta de um tratamento de saúde muito sério, que era o tratamento contra o câncer de pulmão, e que, graças a Deus, deu certo, ela está livre desse pesadelo. Mas, objetivamente, a manhã da emissora foi sofrendo baques. E aí, agora, eles não querem mais que esse tipo de coisa aconteça. O que vai ser a partir daí? E a concorrência, como é que se comporta? Né? O Alessandro Lobianco vai falar sobre tudo isso, porque agora apareceu um nome nas manhãs da TV brasileira que, de repente, a concorrência, a própria Globo, né, bateu um sininho, fez aquele plim-plim de que Patrícia Bravanel está aí. E é essa história em detalhes que o Alessandro Lobianco vai contar pra gente agora, porque é uma coisa que não estava aí prevista por ninguém e, de repente, apareceu no radar de pesquisas da concorrência, de olhar o quadro de como as coisas estão se comportando nesse momento, que ainda é de pandemia, que as coisas estão voltando aos poucos e que o horário da manhã fechadão até o meio-dia estava ali bastante complicado. Acendeu ou não acendeu o alarme da Rede Globo nas manhãs, Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meus amigos Thiago, Vlad, Felipe. Boa tarde, o pessoal de casa. E olha, não é exagero nenhum em começar aí conversando com vocês, falando que a Patrícia Bravanel pode tirar ano que vem do ar o encontro com Fátima e o Mais Você. E essa questão, olha, gente, sem exagero nenhum, essa questão está sendo levada de uma forma tão séria dentro da Rede Globo que foi parar numa reunião com a nova presidência. Sim. A gente já havia falado aqui em tempos passados que a ordem era para dar flexibilização máxima para Fátima Bernardes, para Ana Maria, porque o encontro e o Mais Você são produtos interessantes que não podiam nunca sair da grade, mas a gente bate na mesma tecla. Houve uma troca de presidência. Agora, no final do ano, os marinhos retomaram o controle e o comando da programação na Rede Globo e encomendaram uma série de pesquisas, Sônia, enquanto eles estavam aí retomando esses trabalhos. E essas pesquisas ficaram prontas e uma delas indicou que a Patrícia Bravanel se tornou uma das maiores ameaças para as manhãs da Rede Globo. A gente relembra, Sônia, que agora há pouco o programa da Patrícia ficou atrás da Globo em apenas 1 ponto na audiência, né? Então, quer dizer, isso significa que uma manhã na Globo que chegava a marcar 8, 9 pontos, está marcando ali no sufoco 5,5, 6 pontos. E a Patrícia ali chegando a quase 5, na média total, beliscando a Rede Globo. E por isso foi chamada uma reunião na presidência. Aquela reunião sobe todo mundo porque alguma solução tem que ser feita. Antes de começar a detalhar isso para vocês, eu queria a opinião de vocês em relação ao que vocês estão achando do Vem Pra Cá. Porque, claro, tem problemas na Globo? Tem. Mas eu, particularmente, tenho assistido todos os dias o Vem Pra Cá.
e tô achando que tem muito mérito da Patrícia Bravanel. Ela tem ido a campo, até entrar numa canoa aí para dentro do rio Tietê ali. Ela foi, ela tá botando a mão na massa. Eu queria saber primeiramente o que vocês têm achado aí do Vem Pra Cá. Olha, isso também foi um comentário que eu fiz no Eu Acho, um dos primeiros aí, em que eu falava justamente dessa coisa da Patrícia Bravanel ter vestido a camisa do programa a tal ponto, porque assim, as primeiras semanas é aquela coisa toda, não emplaca, dá um tempo, aí não emplaca ainda, não é aquilo que o pessoal tava. E aí vem todo mundo de pau, porque só tem programa, porque é a filha do Silvio Santos, porque ela é isso, porque ela é aquilo, e ela não se intimidou, ela fez o contrário. Ela saiu do estúdio e ela foi para a rua e ela ficou acumulando as duas funções. Ela fazia a reportagem e ela fazia o estúdio também, porque de rua ela sempre foi boa. Né? O Patrícia Vem para a Rua é um quadro do Silvio que deu muito certo, inclusive. Aí o que aconteceu? Ela começou a mostrar que ela tinha coragem, porque além de fazer essa história do Rio Tietê, entrar na canoa, assim, grau, rio lá, aquela coisa toda, ela já tinha entrado num supersônico, num caça, né? Ela fez a reportagem, ela subiu o Cristo Redentor antes de todo mundo voltar a subir novamente, ela fez esse tipo de reportagem, ela faz uma série de coisas muito interessantes. Então você vê o esforço, você vê a seriedade com que encara aquele espaço que foi dado para ela e a vontade de superar tudo isso, a vontade de mostrar, não, o programa vai dar certo, vem para cá, vai dar certo, a gente vai conseguir, porque ela fazia isso não só em relação à postura dela, mas ela fazia isso com toda a equipe, você percebia isso o tempo todo no palco, injetando mesmo autoconfiança e autoestima nos profissionais e todo mundo reagiu. De repente a coisa começou a aparecer por conta dessa energia da Patrícia mesmo. Isso eu achei muito importante. Não imaginava que fosse chegar a esse ponto, mas a gente já via que um caminho ali estava se estruturando e estava sedimentando. Então agora você vem com essa história, eu acho que realmente esse comentário que eu fiz estava no caminho certo mesmo. Fala, Vlad. Aquela coisa, aquela máxima, né? Televisão é hábito. Sim. Era uma manhã predominantemente infantil. É mesmo, né? Desenho. O Vem Pra Cá é um projeto do Silvio Santos, ele que pauta algumas coisas do programa. E a gente sabe que o Silvio Santos, quando ele põe algo no ar, ele acaba conquistando a audiência. Não, né? ele Porque assume, né? Ele dá toda a chance do em mundo, televisão. dá suporte Ganhou mesmo. cenário novo, ganhou pacote gráfico novo, foram mexendo no programa, foram vendo que algumas coisas, alguns quadros até conhecidos com artistas, vídeos de internet, estão fazendo a diferença nas manhãs. E nas últimas semanas, realmente, o programa tem alcançado audiência satisfatória, tem encostado na Globo, passado da Globo em algumas ocasiões e também na Record. Então, eu acho que é uma boa pedida na manhã. Agora, eu só fico querendo saber o que a Globo vai fazer tirando as duas do ar. Exatamente. Esse é o ponto X da questão. Coisa que eles fizeram esse quando é tiraram o o X Faustão. da questão. O que é? A mesma coisa que eles vão fazer quando tiraram o Faustão, nada. Vamos ver, né? Quem tem essa resposta é o Lobianco. Diga, Lobianco. Olha, Sônia, então, a primeira coisa que colocaram na reunião foi exatamente isso. Como agora lidar com a Patrícia Bravanel nesse crescimento. A primeira coisa, encomendaram uma pesquisa, claro que já ficou pronta. O que essa pesquisa apontou é erro de programação da Globo, os quadros lá estão melhores do que os quadros na Globo, nada disso. A pesquisa indicou... delas também, né? Exatamente, Sônia. A pesquisa indicou realmente o motivo que levou a presidência a marcar uma reunião com os envolvidos ali pelo programa. Olha, a pesquisa indicou que o maior motivo são as constantes ausências da Ana Maria e da Fátima Bernardes. E aí eles fizeram questão de reforçar o lado da empresa nessa reunião. Isso a gente recebeu essas informações bem precisas de acordo com uma fonte da Globo aqui que está sempre com a gente, que ele disse o seguinte: um dos marinhos pontuou: nós entendemos a problemática de saúde, mas não podemos ignorar a problemática que a programação começou a ter também. Por quê? O programa pega, engrena na audiência, tá tudo bem com a audiência, e aí uma precisa se ausentar. A audiência cai. Quando elas voltam, a audiência, isso a pesquisa identificou, a audiência está sempre subindo novamente, mas com um ponto a menos, ela não retoma aquela audiência antiga. Então, eles identificaram que se elas têm, por exemplo, 3 vezes um afastamento,
Quando elas voltam nessas 3 vezes, retomam 3 vezes a audiência, mas são retomadas que por 3 vezes não voltam a ser como antes. E que esses espaços de tempo em que elas estão sendo substituídas, o telespectador tem fidelizado com o programa da Patrícia Bravanel e não tem retornado para a Globo. Entendi. Esse foi ali o grande motivo dessa reunião. E eles falaram o seguinte, olha, não tem problema substituir vez ou outra, mas